Olá! Sejam muito bem-vindos à Escola do Crédito. Eu me chamo Rayane Silva, eu sou especialista em crédito consignado e hoje nós vamos falar sobre os 3 maiores erros que você pode cometer durante o processo da venda. E para a gente começar com chave de ouro, vamos para um assunto polêmico. Algumas pessoas concordam, outras discordam, mas por aqui nós sempre perguntamos se o cliente tem disponibilidade para falar naquele momento. E é uma coisa que nem todo mundo gosta, e se você não gosta, tá tudo bem. Aqui eu vou falar por que eu acredito que é importante perguntar se o cliente pode falar. Em algumas situações o cliente atende e a gente sabe que ele está ocupado. A gente ouve um barulho de trânsito, a gente ouve uma criança chorando no fundo, a gente ouve um barulho talvez de uma reunião. Se eu estou trabalhando com um servidor público, às vezes ele está no trabalho. E por conta disso, eu acredito realmente que se o cliente receber uma oferta ali enquanto ele está ocupado, pensando em outra coisa ou conversando com alguém, é muito provável que ele não dê atenção para a sua oferta, já negue logo de cara, entende? Então, é como se você estivesse ali adiantando esse processo de oferta, mas sem toda a eficiência necessária. E quando você questiona se o cliente pode falar, você demonstra respeito ao tempo dele, né? Por aqui, a gente começa a ligação assim, a gente se apresenta, depois eu digo que eu tenho uma informação muito importante para passar para ele a respeito do benefício do INSS e depois eu pergunto se ele tem disponibilidade para falar naquele momento. Então, eu trago uma questão em relação à curiosidade, que talvez ele tenha interesse em saber do que se trata essa informação e depois eu pergunto se ele pode falar. O que pode acontecer nesses casos é o seguinte, ele pode entender do que se trata e dizer que não tem interesse, que não faz consignado, que não gosta. Nesse caso, mesmo se você fizesse a oferta, ele não aceitaria. Ou ele pode dizer, não, eu estou ocupado, você pode me ligar mais tarde? A partir do momento em que a pessoa te pede para ligar mais tarde, já demonstra ali um certo interesse. Ou o cliente pode falar, olha, eu realmente não posso falar porque eu estou no meu trabalho. E aí você pode dizer, então eu posso te ligar às 3 ou às 4 horas? Que horas que fica melhor para você? E aí você dá essa opção. Em alguns casos o cliente pode até falar que fica mais agradável para ele conversar pelo WhatsApp. E aí você também pode pegar o contato dele do WhatsApp e conversar com ele pelo WhatsApp. Dependendo do convênio, o cliente é tão ocupado que realmente ele não tem ali disponibilidade para falar por telefone, entendeu? Na minha opinião, essa etapa é extremamente importante porque ela demonstra importância com o tempo e com a disponibilidade daquele cliente. E também porque se você já liga fazendo uma oferta direta, dá até mesmo uma sensação ali de desespero, de que você está com pressa. Imagina só, se às vezes você encontra um vendedor que está ali louco para te vender, você não fica com o pé atrás pensando, nossa, tem alguma coisa errada por aí, entende? Então é muito importante entender que o nosso produto é realmente um produto excelente, entender como que o nosso produto pode ajudá-lo e não forçar esse processo de venda para que ele não se sinta inseguro com essa negociação. O próximo ponto diz respeito à importância de saber o motivo da contratação. Eu já vi várias situações em que o vendedor está em contato com o cliente, está num processo de negociação e do nada o cliente desiste. E aí a primeira pergunta que eu faço é, mas o que ele estava pensando em fazer com o dinheiro? E a pessoa me responde, não sei. É aí que está o problema. Você precisa pensar o seguinte, nós vendemos dinheiro e com dinheiro um cliente pode realizar uma série de objetivos. Então, em suma, o que a gente precisa focar é no que o cliente vai fazer com esse dinheiro e não nas questões técnicas do contrato, prazo, parcela, taxa e por aí vai. Então, logo no começo da negociação, se você sentiu que o cliente está demonstrando interesse ali pela sua oferta, por alguma possibilidade de valor, é muito importante que você questione o que ele pensa em fazer com aquele recurso. E para você pode até parecer meio invasivo, nossa, mas eu vou perguntar para ele o que ele vai fazer com o dinheiro do empréstimo? Esse ponto é muito importante porque, na verdade, eu não sou só uma pessoa que estou vendendo um empréstimo para um cliente. Eu sou uma pessoa que entende sobre finanças, que pode ajudá-lo, que pode aconselhá-lo. Por isso, você deve se posicionar como um especialista. Se você já fez investimentos em algum momento ou pensa em fazer no futuro, eu tenho certeza
que a primeira coisa que o seu corretor vai te perguntar é qual é o seu objetivo com aquele investimento. A partir daquilo, ele vai conseguir te aconselhar muito melhor. A mesma coisa acontece com o consignado. Quando eu sei o que o cliente pretende fazer com aquele recurso, eu consigo aconselhá-lo muito melhor em relação a qual é o melhor formato para que ele faça essa contratação. E além de aconselhá-lo, eu consigo me conectar com ele, entender o quanto que aquilo é importante para ele. Às vezes, o cliente precisa quitar uma dívida que está tirando o sono dele, ou às vezes o cliente precisa resolver uma emergência, um problema de saúde. E quando eu sei disso, se em algum momento desse processo ele falar, ah não, eu não quero, essas condições não ficam boas para mim, eu não vou mais entrar ali no processo de negociação em relação à taxa ou em relação a valor. Nossa negociação vai ficar voltada para a importância de realizar aquele sonho ou de resolver aquele problema. Eu vou começar a apresentar quais serão as consequências de não resolver esse problema ou não realizar esse sonho nesse determinado momento. E com isso fica muito mais fácil de manter esse processo de negociação e ter sucesso na efetivação dessa venda. Então, nunca desligue a ligação com o cliente interessado sem entender o que esse cliente pensa em fazer com esse recurso, porque isso é uma arma incrível para te ajudar a vender muito mais. E o terceiro erro que você não deve cometer é desistir desse processo de negociação muito rapidamente. Às vezes o cliente tem ali uma possibilidade de pegar até 50 mil reais. E aí você liga para ele e oferece 50 mil reais. E ele fala, não quero, não tenho interesse. E aí você, então tá bom, e desliga. Esse é um problema sério. Por quê? Se eu te ligasse agora e te falasse, olha, você tem aqui 30 mil reais. O que você faria com 30 mil reais? Para pensar um pouco. A gente racionaliza mais, né? Porque 30 mil reais é um bom dinheiro, né? Então, nem sempre você tem ali na ponta da língua o que você faria com 30 mil reais. Mas e se eu te ligasse e dissesse que você tem 2 mil reais? O que você faria com esse dinheiro? Percebe que é muito mais fácil pensar no que fazer com 2 mil reais do que com 30 mil reais, por exemplo? Porque 2 mil reais, a gente sempre tem ali uma coisinha pequenininha que a gente quer resolver ou uma continha que a gente quer pagar, entendeu? Então isso é muito mais palpável. A minha decisão de fazer um contrato de 2 mil reais tem muito menos consideração do que a decisão de fazer um contrato de 50 mil. E às vezes o cliente que tem 50 mil, ele pode até fazer 50 mil com você, mas será que ele vai ter a confiança necessária para fazer os 50 mil com você? Será que não seria importante que ele já tivesse um relacionamento com você antes? Então, por isso, se ele não se interessou pelo valor maior, não desista do cliente. Ofereça um valor menor. Se ele não se interessou por um valor menor, ofereça o cartão. Se ele não se interessou pelo cartão, pelo menos adicione esse cliente no WhatsApp e se mantenha em contato frequente com ele, para que ele adquira uma relação de confiança contigo, para que em algum momento no futuro ele opte por fazer esse contrato com você. É muito importante ficar atento ao fato de que geralmente os clientes tomam a decisão de compra no 5º contato. Então não é porque você ligou para ele uma vez e ele não aceitou que você deve desistir. Você já conseguiu o contato desse cliente e isso já é maravilhoso. Agora o seu trabalho tem que ser fazer com que a sua ligação e que os seus próximos contatos sejam realmente inesquecíveis e diferenciados para que ele se interesse em manter ali uma conversa contigo até o momento de fechar esse contrato. Então essas foram algumas dicas sobre alguns erros que você não deve cometer na hora da venda. Se você gostou desse assunto, não se esqueça de se inscrever nesse canal e curtir esse vídeo, porque a gente sempre posta muito mais conteúdo sobre esse tema. E se você ainda não segue a gente no Instagram, não se esqueça, corre lá e segue Escola do Crédito. Nós sempre publicamos todas as informações sobre crédito consignado o mais rápido possível para te manter informado. E se você é um correspondente que está buscando desenvolver sua equipe, melhorar cada vez mais a sua empresa, conte com a gente utilizando o treinamento Vendedor Faixa Preta. Um treinamento completo sobre crédito consignado, excelente para formar seus novos colaboradores e também para fazer a reciclagem dos seus colaboradores com experiência. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e espero te ver mais por aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!